Olá, boa noite aos amigos da TV 247. Começando agora o programa Léo ao Quadrado com Daphne Ashton, Leonardo Stoppa, Leonardo Atush. Virou um trio, Léo. Boa noite, Daphne, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal do 247, Léus? Boa Tudo, noite, Léo Stoppa, tudo bem? tudo bem, Léo? Como é que estão as coisas por aí? Tudo ótimo. Antes de mais nada, deixa eu pedir desculpas para o pessoal. Botei o horário 7 horas da noite, esqueci, é 18h30, então agora está tudo no horário. A gente vai falar muito hoje sobre a humilhação imposta pelo Trump ao Bolsonaro, tema que eu também vou abordar amanhã com meu amigo Brian. E o Brian, quando me mandou a notícia, ele falou uma coisa interessante. O Bolsonaro nunca assistiu o Aprendiz, porque o maior passatempo do Trump no Aprendiz era humilhar, puxar saco. Tinha muito candidato que ia puxar o saco do Trump e o Trump adorava humilhar os puxa-sacos. Então essa vai ser uma abordagem para a gente hoje. A Daphne disse que está quebrando o pau lá no Rio de Janeiro, é isso, Daphne? Estava tendo uma manifestação dos taxistas contra os aplicativos, os motoristas de aplicativos, e parece que está tendo bomba lá e o pessoal está com os olhos ardendo, fecharam prédios lá da Cinelândia. Eu não estou sabendo exatamente dos detalhes, mas o pessoal que está lá na Cinelândia disse que o pau está quebrando. O Rio de Janeiro foi uma cidade que conseguiu resistir, de certa maneira, aos aplicativos, vamos dizer assim. A gente vê os táxis amarelinhos do Rio, já é uma tradição, marca registrada da cidade, mas isso aí é uma tendência meio inevitável. Uma cidade que eu sei que resistiu e que baniu, que eles pararam tudo, foi Barcelona. Eles botaram para quebrar. Ô, Léo, qual que é a opinião que você tem sobre esses aplicativos? Você acha que os táxis têm que se submeter à mudança tecnológica ou têm que resistir? Você chegou a refletir mais profundamente sobre isso, não? Então, Léo, a reflexão ela tem que ser bem profunda, né? A primeira coisa que eu acho quando a gente vai para essa ideia dos aplicativos é que os aplicativos eles têm uma casca de serem uma coisa fantástica, porque afinal de contas você usa, eu utilizo, a Daphne com certeza utiliza, e a gente sabe que os aplicativos trouxeram uma inovação muito interessante, principalmente pela questão do mapa, né? Você pensa, não, o cara não vai me enganar. E tem esse estereótipo em cima do táxi, que o taxista vai fazer um percurso ineficiente, etc. E também o aplicativo tem a qualificação, são pontos interessantes. Olha, você utiliza muito, então você tem uma qualificação melhor, você utiliza um carro melhor. É inevitável. Primeiro ponto, é inevitável, é uma modernização que a gente não tem condições de combater. Seria como se de uma hora para outra os datilógrafos começassem a fazer protestos contra a entrada dos computadores e começassem a jogar bombas por causa da entrada dos computadores. Mas assim como, Léo, a falta daquela prática de ficar retornando o carrinho da máquina de escrever nos computadores, né, o computador não tem isso, a falta disso trouxe a tendinite, né, a ler na digitação, ela acontece exatamente pela falta de pausa. Os aplicativos, eles trazem um problema sério que é a questão da garantia de disponibilidade. Garantia de disponibilidade porque um motorista de aplicativo, ele não é um motorista num serviço público de transporte, ele é um motorista por conveniência. Então, hoje, por exemplo, com o fim da engenharia brasileira, os engenheiros brasileiros estão trabalhando como motoristas de aplicativo. Se a engenharia brasileira volta a funcionar, esses motoristas de aplicativo vão deixar de ser motoristas de aplicativo e vão partir para a área deles, vão ser engenheiros. Qual que é o problema disso? O problema é que não existe uma garantia na continuidade de um serviço público importantíssimo, que é o transporte público. Isso sem partir para a teoria da conspiração, isso ainda ficando nessa questão da disponibilidade. Olha, e no momento que a gente tem um tempo chuvoso, o ônibus está lá, o trem está lá, o metrô está funcionando, porque existe ali uma necessidade de cumprir aquele horário. O Uber chega à conclusão que não vale a pena, fica dentro de casa. Qual que é o problema? Se um excesso de motoristas de aplicativo começar a desmotivar a prestação do serviço público convencional, ou seja, por causa do Uber, o número de linhas de ônibus vai só diminuindo, no momento em que não é viável para o Uber trabalhar, o cidadão também não vai ter acesso ao serviço de transporte público, porque o Uber vai ficar dentro de casa, o 99 vai ficar dentro de casa, porque não é viável tirar o carro naquela circunstância de chuva, porque não é tão lucrativo. Mas o ônibus estaria lá. Mesmo que passando por dificuldades no trânsito, o ônibus estaria lá por causa desse compromisso
de manter o serviço público de transporte. O Uber não tem esse compromisso. Agora, partindo para a parte conspiratória, Léo. A parte conspiratória ela é muito importante, porque quando a gente falava que o Facebook seria uma arma de influência política no Brasil, as pessoas falavam que não, de forma alguma. E hoje eu pergunto para você, tem forma melhor, Léo, de parar São Paulo do que simplesmente virar para o doutor Uber e falar: doutor Uber, complique o aplicativo e faça o aplicativo ficar mais lento. Ali, com uma modificação no algoritmo, os motoristas começam a pegar rotas ineficientes e a cidade para. Agora, imagina isso como arma política. Imagina isso acontecendo no momento em que o Dr. Uber quer pirraçar o atual prefeito de São Paulo ou o atual prefeito de Belo Horizonte. Eu parto para a parte conspiratória, porque quando você entrega um serviço público, que é o transporte, nas mãos de um particular, você sofre o risco desse particular vender a estabilidade do serviço para fins políticos, como, por exemplo, pode acontecer no sistema elétrico, no sistema energético, como, por exemplo, pode acontecer no fornecimento de combustíveis, nas refinarias de combustíveis, e é exatamente isso que aconteceu, por exemplo, quando os países produtores de petróleo superproduziram para quebrar os novos entrantes. Então, o medo que eu tenho dos aplicativos é esse: como que eles vão ser usados no futuro politicamente e se eles estarão disponíveis no momento em que o povo realmente trocar o convencional pelos aplicativos. Ô, Léo, eu acho que essa aí foi muito conspiratória, porque primeiro que o transporte, mesmo de táxi, né, ele não é propriamente, ele é uma concessão pública, mas é um transporte particular, né? Você pode ficar na fronteira do público-privado. E o Uber se coloca, Uber e 99, esses aí se colocam como aplicativos de carona, de certa maneira, né? O que é uma grande... Aí sim você tem uma fraude comercial. Já te passo, Daphne, o Salomão dizendo: só pelo bafo o Brasil não vai entrar na OCDE. Corda Bamba dizendo: Léo, ótima sua foto, laranja mecânica no Bom Dia de hoje. Eu estava numa foto laranja mecânica. Cristiane Ramos: Léo, boa noite. Léo, Preta Ferreira acaba de ser solta, muito boa notícia. Daphne, você quer fazer um comentário sobre essa questão dos aplicativos, se você usa, se não usa, se é contra? Quero. Por favor. Eu quero. Eu acho que o grande problema aí é a falta de organização e consciência de classe dos taxistas, que quando teve a entrada dos aplicativos, eu não sei se vocês lembram, pelo menos no Rio de Janeiro, a notícia que eu soube é que eles estavam lá fazendo campanha para o Aécio, contra a Dilma e tudo, e eles não se organizaram como classe, né? E são desorganizados, não tem essa coisa... de se pensar como classe trabalhadora, como pobres que estão ali para serem explorados. E aí entra o aplicativo, que tem um grande problema, que é muito bom, porque barateia o serviço, né? A gente que usa Uber é muito barato, muito mais barato do que pegar um táxi, porém, aquelas pessoas ali estão precarizadas naquela relação de trabalho, ou seja, elas não têm patrão, elas vão reclamar com quem? Elas são empresárias dela, elas são donas do próprio carro, elas têm que dar conta se elas ficarem doentes, né? Quem que vai pagar pela doença delas, pela parada de trabalhar, essa coisa toda? Então, elas estão ali precarizadas. Eu acho que o grande problema dos aplicativos de carona é isso, essa precarização do trabalho, onde a pessoa não tem a quem recorrer, não tem nada ali que ampare, né? Um completo desamparo da sociedade, essas pessoas que estão desempregadas e que vão trabalhar de Uber. Exatamente, você tem toda a razão. O pessoal aqui mandando uns corações para o Lula, a Ronilda dizendo: Lula, Nobel da Paz. Saberemos amanhã quem é o prêmio Nobel da Paz, né? Ou a premiada. Júlio César está dizendo que Trump é comunista, foi por isso que deu essa lambada no Bolsonaro, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a foto laranja mecânica, rapidamente, que foi um negócio que eu nunca tinha feito na vida. Esse é um exame, Léo e Daphne, que a gente tem que avaliar a qualidade do sono. Sono é uma coisa muito importante, então eles põem um monte de fio na sua cabeça e tal, e aí você dorme para eles saberem dos seus sonhos, dos seus pesadelos, como é que a coisa funciona. Mas não deu muito certo, não, que eu não consegui dormir com esses fios todos aí, não. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu nunca passei, não, mas você ficou bonita, hein? Pois é, um rabo de cavalo, assim, cheio de fio, foi um negócio engraçado. Enfim, pessoal falando disso aqui dos aplicativos, mas vamos entrar para os temas mais pesados, mais importantes, né? A gente teve hoje leilão do petróleo, leilão da cessão onerosa do pré-sal. Uma área que, se fosse no governo Dilma, Lula, não tinha nem leilão, era da Petrobras e ponto final, né? A União sabe que tem muito petróleo ali, já descobriu, quem fez a descoberta foi a Petrobras e nem seria colocado em leilão. Bom, faz o leilão hoje,
Quem tem a pior participação? Petrobras. A Petrobras teve um desempenho medíocre, né? Não quis saber de comprar o petróleo que ela mesma descobriu, né? Vou mostrar aqui a notícia para vocês. Está aqui, está na Folha de São Paulo, botando: Petrobras tem a menor fatia em leilões de concessão de petróleo sob regras atuais. Eu pergunto para você, Léo, e para você, Daphne, o seguinte: vamos imaginar que vocês fizessem a maior descoberta de petróleo do mundo, que foi exatamente o que a Petrobras fez. Na hora de explorar, não quero mais não, vamos chamar a Shell, vamos chamar a Exxon, vamos chamar a Chevron. É muito patético o que está acontecendo no Brasil. Mas passo para você, Léo, nosso especialista em energia, petróleo, etc., para comentar o tema. Olha, Léo, é claro, é patético. Você fala essa questão de especialista, a única coisa sensata que a gente pode dizer nesse momento é que a sede por energia vai aumentar muito nos próximos anos. E o que o Brasil teria nos próximos anos seria, sem dúvidas, não apenas uma soberania energética, mas um potencial de competitividade, que a gente ia ter uma reparação histórica. Durante vários anos, o Brasil tem sido colônia, mesmo que de forma indireta, dos países desenvolvidos, porque no final da fritada dos ovos, a gente exporta uma quantidade gigantesca de commodities para serem beneficiadas nos países desenvolvidos. Então, durante toda a história do Brasil, o Brasil sempre produziu coisas que eles tinham o poder de colocar o preço, porque eles estavam em condições de fazer uma espécie de pregão com os produtos que o Brasil tinha para oferecer através das regras de mercado. No momento que o Brasil teria pela primeira vez um trunfo, que seria: olha, agora vocês precisam do que a gente tem. Vocês precisam do nosso petróleo. No momento que o Brasil teria um diferencial para estabelecer as regras, isso é tomado do Brasil. E eu falo, não era o momento do Brasil estar tendo essa estupidez, era o momento do Brasil explorar para a sua soberania e guardar esse petróleo para o momento futuro, quando a energia vai ficar muito mais cara. Mas o mundo está evoluindo para eficiência energética, o mundo está evoluindo para fontes renováveis. São fontes extremamente caras em comparação com o petróleo. E olha, a utilização da energia, ela segue lei de oferta e procura, e o petróleo não é só energia, o petróleo é vários derivados, até o adoçante que muitas pessoas utilizam é derivado do petróleo. Imaginar que o Brasil simplesmente entregou isso, porque sofreu um golpe de Estado. E mais importante que um golpe de Estado, foi um golpe ideológico, um golpe que conseguiu convencer até engenheiros no Brasil que o petróleo não valia mais nada. Isso realmente me deixa pasmo. E eu volto a dizer, isso é culpa da falta de uma representatividade dos conselhos de engenharia. Eu falo mais uma vez, todas as vezes que o Brasil perde em termos de petróleo, em termos de Petrobras, em termos de indústria, eu posso culpar o Conselho Nacional, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e os conselhos regionais de engenharia e arquitetura, porque eles não tiveram um diálogo próximo com os engenheiros para que os engenheiros pudessem, pelo menos, orientar o povo. Já pensou se tivesse vindo da boca dos engenheiros brasileiros que, olha, o petróleo vale demais, é o petróleo que garante o seu emprego. Olha, as indústrias garantem o seu emprego. Faltou diálogo, falta esse esclarecimento. Qual que é a reação do povo para isso que aconteceu nesse momento? Não tem reação, porque não tem uma percepção de que o Brasil perdeu. A percepção que se tem nesse momento é que todo o petróleo estava sendo reservado para a corrupção. Então eu digo, falta diálogo, falta esclarecimento, falta sensação de pertencência, sensação de que aquilo ali... Eu sempre faço a comparação, Léo, mesmo o brasileiro que não está dando a mínima para o pré-sal, que seria utilizado na educação dos filhos, que seria utilizado na saúde dos filhos, é o brasileiro que mata por causa de um arranhão no carro, mata porque o outro amassou o portão da casa dele. O que está errado com esse brasileiro para ele entender que o pré-sal também era dele? O que está errado para esse brasileiro entender que os filhos dele dependeriam desse dinheiro para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde? O que está errado para ele entender que ele está perdendo isso tudo? Está faltando diálogo. Muito bom, Léo. A Regina dizendo, Estopa tem razão, apesar de algum exagero, e Evgeny Morozov trata disso no livro Big Tech, afirma que a tecnologia pode tornar-se uma ameaça à democracia e explica por quê, já no caso dos aplicativos, né? Júlio César diz que eu estava na Matrix ali naquele exame.
Daphne, e aí, o que você acha da Petrobras dizendo, não quero não, esse negócio de petróleo, sei não. É triste, né? É triste porque o governo brasileiro investiu tanto quando todo mundo dizia que não existia petróleo ali, investiu muito dinheiro, muita pesquisa, e não é só isso, né, Léo? Além de ser descoberto uma energia que duraria por mais de 100 anos, a gente tem aí lives no 247 de especialistas explicando para a gente o que é o pré-sal, o que poderia ser o pré-sal para a gente. Isso tudo geraria uma riqueza, não só o petróleo, mas toda a pesquisa, tudo que seria desenvolvido a partir dessa riqueza que foi descoberta para o Brasil é um negócio enorme. E, ultimamente, as reservas que foram descobertas não eram nem de perto do tamanho do pré-sal. Então, assim, o golpe foi dado muito por conta desse pré-sal. Eu acho que fica escancarado por que foi dado o golpe, né? Tá aí o recibo do golpe. O recibo, algo que a gente sempre falou, né, Daphne? E as pessoas tratavam como teoria da conspiração, né? Enfim. Exatamente. O que está errado com o brasileiro que não entendeu ainda? Eu acho que é toda essa dominação aí da mídia que a gente tem, onde as pessoas não entendem e acreditam nesse tipo de coisa, né? Que, por exemplo, o pré-sal não existia, que a gente não poderia explorar o pré-sal, etc, etc. Os tucanos diziam que não existia, né? Mas estão vendendo rapidinho, né? Os tucanos, enfim, os neoliberais, de certa maneira. Aqui, ó, essa notícia do 247. Petroleiras internacionais fazem a festa em mais um leilão do petróleo. Shell anglo-holandesa, ExxonMobil americana, BP inglesa, Petronas da Malásia, Total francesa. O problema, né, a gente fala, essa questão Trump e tal, Brasil colônia, na verdade todos os países desenvolvidos e até a Malásia vieram fazer a feira aqui no Brasil, né? Júlio César dizendo, o óleo da Venezuela está fazendo posição de yoga radical para alcançar o litoral brasileiro, mudra, né? Essa mentira também vai cair, o petróleo que estava no litoral do Nordeste, que chegou, não é da Venezuela, tem até uma suspeita de que seja um navio que os Estados Unidos afundaram muitos anos atrás e que agora estaria vazando petróleo. Márcia dizendo, boa noite, aplicativos como Uber vão na contramão de uma política ambiental, muito carro na rua e pouco transporte coletivo, um desastre para as cidades. Aliás, interessante ela fazer esse comentário, porque muitas cidades estão discutindo no mundo o transporte público gratuito, né, como política pública de transporte, porque o transporte público ele já é muito subsidiado. Né, para você ter uma tarifa de R$1, R$2, R$3, já tem subsídio do poder público. E às vezes se discute o seguinte, por que em vez de dar um subsídio de 500 milhões, não se dá logo de 1 bilhão para o transporte ser de graça e a gente eliminar os carros das cidades, né, uma questão que se coloca também. Mas vamos manter a questão no petróleo, Léo. Comenta você, por favor, essa questão de não terem sido apenas as potências americanas, né, Exxon, Chevron, que fizeram a feira aqui no nosso petróleo, né, porque esse ainda não é o pré-sal. O mais importante, Léo, não são os nomes, o mais importante são os donos. A gente precisa, antes de mais nada, concordar que são alguns grupos financeiros que controlam o petróleo do mundo inteiro, e esses grupos se organizam em diferentes nomes. Assim como é possível ter, dentro do conglomerado de comunicação Globo, vários nomezinhos diferentes, mas que levam a mesma família, é possível ter isso também nas petroleiras. Então as pessoas pensam, olha, mas vocês imaginavam que seriam os Estados Unidos? Não, quando a gente fala Estados Unidos, a gente fala Estados Unidos por causa desses grupos financeiros que estão fazendo golpe no Brasil. Eles escolheram Estados Unidos como sendo o local onde eles vão ficar, o local onde eles vão morar, mas não é necessariamente os Estados Unidos. E esses grupos financeiros, da mesma forma que eles controlam hoje o petróleo brasileiro e daqui poucos meses eles serão donos da Petrobras, esses grupos financeiros, eles são acionistas dessas empresas de petróleo ao redor de todo mundo, e são as mesmas famílias que controlam, no final das contas, as ações de todas essas empresas. Então, são os mesmos donos, são os protagonistas do golpe. Eles só se dividem, né, de forma diferente para criar uma sensação de nacionalidade. Por exemplo, algumas pessoas imaginam que a Vale é uma empresa brasileira. No fundo é o capital internacional. Eu vou já aproveitar um comentário do Júlio César, que aí eu vou passar para vocês dois responderem, né, dizendo o seguinte, tomaram o nosso petróleo com a mão grande, vamos recuperar? A grande questão é o seguinte, tem volta, né? Dá para recuperar, dá para anular esses leilões ou não?
Tecnicamente falando, Léo, daria para anular as vendas, principalmente porque essas vendas são contraditórias, elas vieram sim de um governo que não foi democraticamente eleito, então seria como dizer que um ladrão vendeu um produto. Então esse produto não foi vendido de uma forma adequada, porque ele não foi vendido de uma forma adequada, a venda pode ser anulada. O detalhe é o seguinte, primeiro, o Brasil vendeu através de um leilão várias coisas, não é só o pré-sal, o Brasil está vendendo praticamente tudo que é do povo, né? Tudo que é público está sendo vendido. Nada está sendo vendido pelo valor de mercado. Então vamos imaginar que o petróleo brasileiro está sendo vendido aí por 15% do valor de mercado. Para o Brasil comprar de volta, você acha que ele vai conseguir comprar pelo mesmo preço que ele vendeu, né? Então ele não vai conseguir comprar de volta. Ele não vai virar para uma Exxon, para uma Chevron, para uma Shell e falar, eu quero o meu petróleo de volta e eu vou te pagar o que você pagou. Não é assim que funciona. Então ele teria que bater de frente com essas petroleiras. Bater de frente com essas petroleiras é seguir o caminho da Venezuela, seguir o caminho de Saddam Hussein, seguir o caminho de vários que foram destruídos porque bateram de frente com a petroleira. Então, tecnicamente falando, é possível, mas na prática a gente não vai conseguir fazer isso. Então, o que está sendo entregue no governo Bolsonaro está sendo entregue para não voltar nunca mais. É a minha opinião. Você, Daphne? Deveria, né? A gente deveria poder reaver isso aí, porque isso é um crime de lesa pátria. Inclusive, não só tudo isso que está sendo leiloado, as usinas, as transformadoras de petróleo, né? Mas também aquela multa lá que o Pedro Parente pagou lá no governo Temer, né? Sem discutir, sem nada, saiu dando dinheiro para os acionistas lá americanos, para os americanos, enfim, para a justiça americana, acho, né? Então, eu acho que tudo isso deveria poder ser... a gente poderia ter de volta, porque está configurado aí crime contra o Brasil. Crime de traição nacional, enfim. Mas eu acho que tem que ter uma vontade política aí, uma vontade política muito forte, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil brigar por isso, né? Por isso foi dado o golpe. Eu vou trazer uma notícia aqui, Daphne, que eu acho que é importante você abrir comentando, que mostra o grau de malignidade do Jair Bolsonaro. Está aqui na revista Fórum, a gente deu também. Bolsonaro veta lei que obriga hospitais a comunicar indícios de violência contra a mulher, né? É realmente uma coisa inacreditável, né? Porque havia uma obrigação, uma mulher chega no hospital, vítima de violência em casa, o hospital é obrigado a comunicar às secretarias da mulher, etc. e tal. E o Bolsonaro está vetando essa lei que está sendo proposta pelo Congresso. Olha, Léo, a gente tem que se perguntar o que o Bolsonaro ganha com isso. A grande pergunta é essa. Na verdade, são duas respostas que eu tenho, porque é o que eu consigo imaginar agora. Primeiro, de uma perversidade dele, né? Ele tem que dominar o corpo da mulher, ele tem que mostrar o poder dele, ele tem que aplicar essa maldade, né? E por isso ele toma uma medida dessa. E a segunda é justamente jogar para a galera, jogar para o pessoal que apoiou ele, né? Então, as pessoas devem se divertir com esse tipo de coisa, porque a gente fica... O que ele ganha com isso, né? Um negócio que já era uma obrigação do... Eu acho que o Léo tem resposta para isso, que é exatamente isso que você está falando, Daphne. Eu acho que tem público para isso, tem eleitor para essa violência, para essa estupidez, né? É o cara que quer bater na mulher e quer achar que tem que ficar assim mesmo e que quer dominar a mulher, né? Não quer que a mulher brigue, olha, não pode dominar a mulher. No fundo, é o excludente de ilicitude para o homem agressor, né? Porque, na verdade, é a mesma coisa. Ele não propõe excludente de ilicitude pro policial, né? Enfim. Léo, deixa eu só ler 2 comentários, já te passo aqui, ó. Rapidamente, estou chegando aqui, é muito comentário... Peraí, um segundo me perdi aqui, mas já estamos lá. Aqui, Moisés. Atucho, vocês têm informações sobre o Nobel da Paz? Petróleo já era, infelizmente, nem brigo mais. Né? E Sacha Band, lembrando que Florestan foi o primeiro a falar do pré-sal em 2008. Valeu, Sacha. Jefferson, gosto muito de ver o 247 tendo cada vez mais alcance. Quando cheguei aqui, eram 10 mil apenas. Léo, amanhã tem Pepe, que horas? Grande abraço para vocês. Amanhã tem Pepe e ele disse que vai vir com o espírito do Coringa. Às 8 horas da manhã entra o Pepe Escobar e a Daphne vai fazer um programa sobre o Coringa também hoje à noite. Léo, vamos lá. Tem público para essa violência doméstica? Tem eleitor para essa estupidez? Olha, Léo, eu vejo nesse caso em específico,
Eu vejo uma intenção maior do Bolsonaro de pirraçar. Parece que o Bolsonaro está usando o veto como sendo um instrumento de pirraça, coisa do tipo, olha, vocês me prejudicam no Congresso, eu prejudico vocês aqui como presidente. Eu vou vetar absolutamente tudo. Porque, igual a Daphne falou, não tem motivo, sabe? Isso é uma... Eu já começo, só para você ter uma ideia, eu sou muito liberal no que diz respeito ao direito de decisão. Sou muito liberal nesse sentido. Por mais que possa parecer uma coisa bonita essa ideia de você comunicar indícios de agressão aos órgãos competentes, o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta nesse momento é o seguinte: peraí, quem que vai avaliar os indícios de agressão? Porque imagine você a seguinte coisa, lógico, eu não estou aqui dizendo que agressores não devam ser punidos, mas vamos imaginar os incentivos dessa lei e as possíveis falhas dessa lei. Primeiro, ninguém tem condições de ler a mente dos outros, e como as pessoas não têm condição de ler a mente dos outros, indícios de agressão podem ser indícios de agressão que não foram advindos de... Chega no hospital uma mulher que caiu e se machucou. Aí o médico olha e vê que aqueles hematomas indicam, né, dão um certo indício de agressão e chama os órgãos competentes. E aí esse médico vai dar uma oportunidade para que os órgãos competentes até criem situações de chantagem contra o marido dessa mulher, que não tem nada a ver com a história, às vezes nem estava em casa, e ela jurando que caiu e se machucou por causa de um tombo, e os órgãos ali competentes procurando uma agressão que não aconteceu. Nesse momento eu queria chamar a atenção a respeito de um dos piores seres humanos que a gente tem na humanidade, que é o Magno Malta, que utilizou-se de um caso semelhante, porém não agressão contra a mulher, mas uma agressão contra a criança, para se promover na mídia, para ser o defensor das crianças. Um pai levou uma criança que tinha machucado o ânus, coçando por causa de oxiúria, ele levou ela no hospital e o médico denunciou indícios de agressão. Depois desse cara ter sido preso, perdeu a vista na cadeia, ele foi inocentado. E o Magno Malta se aproveitou muito disso. Então, um grande problema quando a gente pensa numa lei que obriga uma denúncia de indícios de agressão quais seriam os efeitos colaterais dessa lei? Porque quem vai avaliar os indícios de agressão é o médico. Então, o médico pode errar. E aí, o médico vai entregar essa situação para um órgão competente que pode ser o Magno Malta, que pode se aproveitar dessa situação. Então, eu não concordo com essa lei, não concordo. Eu acho que é muito importante a liberdade da mulher que foi agredida procurar a polícia, procurar a delegacia especializada, fazer uma denúncia e realmente a partir de uma denúncia dessa mulher, de que ela foi agredida, e não de um médico decidindo por sua convicção indícios de agressão. Mas eu não vejo que o Bolsonaro pensa dessa forma, eu vejo que o Bolsonaro está pirraçando. O que eu vejo nesse Bolsonaro que está vetando me veta de lá que eu te veto de cá. Que é o que a Daphne falou. Léo, mas você trouxe uma opinião mega polêmica, eu vou devolver para a Daphne, vou trazer um caso aqui da Ione Breder dizendo: é um absurdo, essa semana um cara em Friburgo trancou a ex-mulher e uma amiga em um cômodo da casa. Incendiou a amiga, morreu ontem. A ex está com 90% do corpo queimado. Covardia, crime. Você, Daphne? Olha, Léo, eu acho muito delicada essa situação. Esse ano eu fui vítima de um agressor, um perseguidor, na verdade, um rapaz que me perseguiu durante 10 meses de carro. Ele morava a 2 quarteirões da minha casa e quando finalmente a gente descobriu quem era, né, e ele me atacou, e eu consegui pegar a placa do carro, ele estava armado e eu tive que, enfim, chamar pessoas da minha família para poder ir lá e chamar a polícia, não sei o quê. Eu tive que ir para a delegacia e eu não queria ir para a delegacia. Eu tive o tempo todo no carro, eu estava falando com um aluno meu que é advogado e o meu aluno dizendo quanto era importante eu ir para a delegacia. Eu não queria ir porque eu ia ter que ficar de frente para ele. Depois, o delegado acatou o meu pedido de não ficar de frente para o meu agressor, mas normalmente não é isso que acontece, né? E aí, depois eu tive que ir na delegacia da mulher, essa delegacia da mulher não estava aberta no primeiro momento, eu tive que ir na delegacia da mulher depois,
A pessoa que me atendeu, a escrivã, disse que era muito importante eu levar à frente o processo e que eu tive uma audiência marcada. E aí eu ficaria de frente para o meu agressor e eu não fui. Então, assim, é muito complicado essa questão de deixar só na mão de uma mulher que é agredida. Eu sou psicanalista, eu sou mais velha. Imagina se isso acontece com uma menina de 20 anos. Então, assim, eu acho que tem que realmente ter alguém que te pegue pela mão e te ajude numa hora dessa, porque você está completamente fragilizado e você não consegue ir adiante porque você sente medo, porque você acha que a pessoa vai vir na tua casa para te matar, porque você acha que você vai ser perseguida pelo resto da vida, mesmo você sabendo que talvez se nada disso aconteça, porque você está protegido. Então, assim, é muito complicado isso. Essa situação é muito delicada. É muito delicado, muito bem lembrado. A Magda está dizendo também que o Bolsonaro vetou a obrigatoriedade da presença de psicólogo e assistente social nas escolas públicas de educação básica. Vamos fazer um programa sobre isso na sexta-feira, amanhã, às 16 horas. Isso, vamos falar sobre isso, mas deixa eu trazer aqui a notícia que a Ione falou. Enquanto vocês falavam, eu estava buscando aqui, olha, é realmente dramático. Ó. Artista plástica e amiga são trancadas em casa, incendiada por ex e sofrem queimaduras graves. Uma já morreu, né? Esse cara aqui é o agressor, né? Não suportou ali o pé na bunda, vamos dizer assim, trancou a ex-namorada e queimou, né? Tentou queimá-la. Realmente é uma coisa inacreditável. O cara já se entregou, aparentemente já foi preso, mas matou uma pessoa, né? Então realmente é uma violência brutal. Léo? É diferente os fatos, né? Um caso, assim, a gente tem um caso de um agressor e uma agressão. Agora, o outro caso são indícios de agressão. É lógico que é muito importante esse trabalho de incentivar a pessoa agredida a tomar esse tipo de atitude. Lógico. Agora, dá para o médico essa questão aí de transformar aquilo que ele percebe como indícios de agressão em indícios de agressão. Acho que é uma coisa muito perigosa, porque imagina, Léo, o seguinte, né? É importante a gente pensar dessa forma. Imagina a Vera, ela trupica na sua casa e machuca, e de uma hora para outra tem um carro da polícia te buscando, porque mesmo ela dizendo que não, que ela caiu e se machucou, o médico percebeu indícios de agressão e você está sendo levado agora para a delegacia. É perigoso, eu acho muito perigoso. O que a Daphne falou faz todo sentido. É preciso um trabalho alternativo a dar ao médico essa livre convicção de indício de agressão e dar para o médico essa capacidade de pensar pela pessoa. Mas é preciso também um trabalho alternativo no sentido de incentivar a pessoa a procurar uma ajuda e procurar os meios legais contra o agressor. Isso, obviamente. Agora, eu tenho muito medo de dar a uma terceira pessoa aquela capacidade de decidir com sua própria cabeça sobre uma coisa que ela não viu. A gente está criando um juiz dentro do hospital. Já pensou? É muito perigoso isso. Nesse aspecto você tem razão, de fato, Léo, é uma situação muito delicada. Agora, como é um tema complexo, vamos passar para outras questões que também são muito importantes, como isso aqui. Quer dizer, as pessoas estão comemorando a libertação da Preta Ferreira. Passou 100 dias como presa política. Aí, olha o que acontece. Vereadora Juliana Cardoso é presa enquanto estava num carro com familiares de Preta Ferreira. Prisão totalmente arbitrária. Outra notícia. Em Belo Horizonte, um professor é espancado por policiais durante votação da escola sem partido. E a gente sabe que nas escolas particulares aqui, teve muito professor, né? Muito professora fazendo propaganda anti-PT, anti-Lula, anti-Dilma, dentro de sala de aula, e ninguém reclamava disso, era uma coisa escandalosa, né? Eu já vi coisas horrorosas em escolas privadas, inclusive, mas enfim, então a gente está tendo violência, né, contra professores e também prisão política de uma vereadora do PT. Passo para você, Daphne. Eu acho que a perseguição continua, né? A perseguição política continua, enfim. A Preta Ferreira sendo libertada, acho que ela deveria sair nos braços do povo, né? Porque ela já saiu. Sim, já saiu, é isso que eu estou dizendo, mas ele deveria ter saído nos braços do povo, carregada
né? E a gente deveria estar fazendo um estardalhaço muito grande, porque foi muito grave essa prisão da Preta. Não foi só a Preta, né? Teve outras pessoas presas, mas desde o começo, lá da época do Mensalão, que a gente está vendo aí as lideranças políticas de esquerda sendo presas, e a gente está aceitando. Então, eu acho que a gente está dando muito pouca importância para isso, na verdade. É isso. E agora a Juliana sendo presa, a gente tem que fazer um escândalo, porque é prisão política, sim. Quando a Preta sai, que maravilha, a Preta saiu, vamos comemorar. Não, a gente tem que continuar cobrando. Por que essa prisão? Por que todos esses meses, foram 3 meses que ela ficou, né? Então, eu acho que a gente faz muito pouco barulho para isso, sabe, Léo? A gente está fazendo muito pouco barulho e ainda continuam usando o judiciário para perseguir. Isso sempre aconteceu, a gente sabe que isso não é da agora, desde a época do Getúlio a gente tem isso, mas a gente tem que lutar contra isso. E eu acho que é nesse sentido também que o Léo estava falando, a questão do médico, né, que a gente, esses poderes, esse poder, por exemplo, do judiciário, é um poder que tem que ser muito comedido aí. E eu acho que só enfim, a opinião do povo que vai conseguir barrar esse tipo de justiça mal aplicada, né? De justiça para demonstrar poder, na verdade. Agora, um comentário aqui muito interessante do Eloy Menezes dizendo: fui acusado por parente próximo em Lei Maria da Penha, sem dever, né? Então, você vê como é que as coisas são preocupantes. E o que o Léo falou, você não pode transformar um médico num juiz objetivamente. Vamos passar, Léo, eu não sei se você quer comentar algo a mais sobre essa questão da Preta Ferreira, que foi solta, da vereadora do PT que foi presa, ou se a gente já passa para a questão Trump e Bolsonaro, que eu acho que é o tema principal do dia de hoje. Eu quero comentar assim, Léo. O que está acontecendo no Brasil é uma clara briga entre classes. A gente tem, assim, uma guerra de classes travada no Brasil nesse momento, só que nessa guerra de classes, muitos da classe trabalhadores traíram os trabalhadores e estão hoje trabalhando, infelizmente, nessa briga de classes. Eles mudaram para o exército dos capitalistas, né? Não capitalistas de um sistema capitalista, os donos das máquinas, os donos do capital. E o que acontece com esse professor é que dentro de um sistema muito bizarro, em que muitos trabalhadores abandonaram os trabalhadores para ficarem do lado dos patrões opressores, a gente tem alguns que ainda estão tentando lutar pelo direito dos trabalhadores, estão tentando lutar na classe dos trabalhadores. E você falou uma coisa muito interessante, muitos professores estavam fazendo protestos, estavam fazendo campanhas anti-PT dentro das escolas e não acontecia nada. Não existe a ideologia de escola... Léo, eu vi professora organizando fila de criança, né? Criança de 6, 7 anos de idade em escola privada cantando 1, 2, 3, Lula no xadrez. Eu falei, isso pode? Que coisa mais absurda, né? Então você vê o seguinte, crianças assim, né, que estavam sofrendo lavagem cerebral de professores que tinham escola com partido, vamos dizer assim, né? Atacando o Lula. Então realmente era uma coisa inacreditável. Esse detalhe é importante. Não existe um movimento de escolas partido. Existe um movimento de destruição da representação dos trabalhadores na luta de classe. Então é mais ou menos assim. Se o professor ele está posicionado do lado dos trabalhadores, ou seja, se ele estiver posicionado na sua classe, ele é, obviamente, massacrado. Se o professor tiver assumido uma posição na luta de classe em favor do patrão, ali já não é mais escola com partido. Ali pode falar mal do Lula, pode falar mal do PT, pode falar bem dos liberais. Pode ter partido, desde que seja o partido do patrão. Essa é a escola sem partido. A escola que tem o partido do dono. Exatamente. Aqui, ó, a Denise pede um comentário sobre o Sínodo da Amazônia, dizendo que o Papa Francisco está recebendo uma enxurrada de agressividade. Você vê que os homens de bem da família brasileira atacam até o Papa Francisco, né? E aqui, Oxygen está dizendo, e o pré-sal, Guedes vai conseguir entregar tudo? A gente já falou sobre isso, né? Está entregando, e o plano é entregar absolutamente tudo, porque para isso foi dado o golpe de Estado no Brasil. Vocês têm acompanhado essa questão do sínodo, né? Os homens de bem atacando o Papa Francisco, que eu acho que é uma questão importante. Você vê, o Bolsonaro ataca o Chico Buarque, o Papa é atacado.
Parece que o pressuposto aqui para uma pessoa ser atacada é estar do lado certo, né? Ai, eu comentei. Pode ser. Bom, você. Eu não tenho acompanhado muito, não, Léo, mas eu acho que é homens de bem, mas homens bem hipócritas, né? Porque eles se dizem religiosos, enfim, que estão ali para conservar os bons costumes, a moral, mas, na verdade, eles não estão levando em consideração nada disso. Na verdade, uma questão política mesmo, uma questão de eu sou contra você e não quero nem saber do que você está falando, né? Então, não fla-flu essa história, não é mais, as pessoas não estão pensando mais com as suas próprias cabeças, elas estão ali igual um efeito manada, estão seguindo, e aí é contra o Bolsonaro, falou contra o governo, vou atacar. Né? Então, e o Papa Francisco, assim, eu não sou religiosa, sou bem ateia, mas o Papa Francisco me parece um Papa muito progressista, enfim, é franciscano, né? E já por isso eu gosto dele, apesar de não ser muito católica, eu gosto dos franciscanos, gosto dessa filosofia, e a hipocrisia pura, né? Quer dizer, você acredita, você se diz religioso, acredita em Jesus Cristo e vai ficar ofendendo um homem de religião, um homem de fé. Eu acho podre isso. Não tem muito mais o que falar, porque eu realmente não acompanhei muito essa questão. Você acha isso muito bolsonarista, né? Você acha isso uma coisa muito, assim, de eleitor do Bolsonaro, né? Realmente assusta muito imaginar que eles são pessoas de bem e as pessoas só são de bem até o momento em que elas criticam aquilo que eles acreditam. Então, os líderes religiosos, eles não estão lá mais para trazerem uma liderança religiosa, eles estão para representar aquele posicionamento que já existe na cabeça dos seus representados. Então, hoje, olha que coisa interessante, a gente tinha uma ideia, né, a vinda de Jesus Cristo foi exatamente para mudar paradigmas. Existia um pensamento a respeito da religião, existia um pensamento a respeito da interpretação das escrituras sagradas, e Jesus Cristo veio para trazer uma nova interpretação, uma nova aliança. Então, Jesus Cristo veio para ser seguido. Hoje, a gente tem uma coisa bem diferente. Hoje, a gente tem pastores que vão se adequando ao cardume para conseguirem representar o maior número de pessoas, e no momento que eles começam a representar o maior número de pessoas, eles têm um maior nível de lucro. Então são pastores que vão escorregando. Um dos pastores mais escorregadios que a gente tem, sem dúvidas, é o Silas Malafaia, que já foi um dia fiel. No passado ele pregava o evangelho, aí ele chegou à conclusão que não estava dando grana, então partiu para a ideia da teologia da prosperidade, e a coisa mudou completamente, começou a falar de dinheiro, viu que chama muito mais atenção do que falar de Cristo. E assim é essa questão da opressão nas igrejas. O pastor percebe que é muito melhor servir o Satanás do que tentar trazer um pouquinho de evangelho, e aí ele vai para esse lado aí, da opressão e etc. Só que fala tudo isso em nome de Cristo, aí fica bonitinho. É mais ou menos assim, eu vou te matar, em nome de Jesus. Oba! Olha, eu gostaria que todos os petralhas morressem, em nome de Jesus. Nossa, que bonito! E aí a coisa vai funcionando. Qualquer atrocidade que você quiser, qualquer desgraça que você quiser propor, qualquer coisa errada que você quiser fazer, você vai encontrar um pastor que vai, em nome de Jesus, entre aspas, apoiar, desde que você esteja disposto a dar seu dinheiro, dízimo, oferta. Né? Põe na conta de Jesus, né? Aqui, ó, só para fechar aquele debate, a Lia está dizendo, eu concordo com o Léo, uma coisa é a denúncia feita pela vítima, a outra é uma denúncia feita por um médico, né? E a Rosa diz que homens de bem odeiam o Papa Francisco, a quem chamam de comunista. Vamos passar para o tema principal, senão a gente não consegue chegar a ele, que é o mais importante, né? E Elisa antes dizendo que o Papa Francisco é da ordem jesuíta. Bom, Trump abandona Bolsonaro e decide não apoiar mais a entrada do Brasil na OCDE. O Bolsonaro contava duas grandes mentiras, né? Dizendo, não, agora ele tinha feito um acordo com a União Europeia, que a França já pulou fora, então não tem acordo, porque se qualquer país pula fora, não tem acordo, e também falava da entrada na OCDE. Hoje sai uma posição oficial do governo dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos não endossaram, né, esse pleito brasileiro de ingressar na OCDE, que é uma espécie de clube dos países desenvolvidos, né? Então o prestígio do Bolsonaro com o Trump não anda lá essas coisas. Passo para você começar, Léo, porque você acompanha bastante esse tema econômico, depois a gente continua com a Daphne. Bom, toda vez que a gente
compara Trump e Bolsonaro, é preciso trazer comparações esdrúxulas. Olha, desculpa, Daphne, desculpa todas as pessoas que estão assistindo, mas tem horas que é preciso fazer uma comparação esdrúxula. Sabe aquela história que as pessoas escutavam há um certo tempo atrás, que quando a menina muito rápido, o cara pulava fora? É o que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro entregou tudo para o Trump de uma vez só, e agora não tem mais por que o Trump continuar adulando. O Trump já teve tudo. O que o Bolsonaro tem para entregar? Se o Bolsonaro tivesse jogado um pouco mais devagar, se ele tivesse ido mais de leve, se ele tivesse cozinhado o Trump um pouquinho mais, olha, Trump, espera um pouco para tomar o resto do petróleo. Trump, espera um pouquinho para a gente destruir a nossa soberania. Trump, eu vou até queimar o filme do Brasil com os países árabes, mas espera um pouco para frente. Não, Bolsonaro chegou e entregou tudo no primeiro encontro. Agora já era. O Trump não tem mais por que continuar adulando o Bolsonaro. O que o Brasil tem para oferecer agora? O Brasil já é um país queimado no cenário geopolítico. O Brasil não tem mais por que participar de desenvolvimento econômico, porque a intenção do Trump para o Brasil agora é um serviçal. Exatamente isso. O Brasil serviu e agora o Trump é aquele camarada que não tem coragem de assumir o relacionamento. O Brasil é amante, Léo. O Brasil está aqui para a hora que o Trump quiser, simplesmente usufruir, simplesmente curtir. Não é uma coisa para se expor, não é uma coisa para levar na festa de aniversário da família, não. O Brasil está aqui para servir matéria-prima, o Brasil está aqui para servir coisas debaixo da terra, petróleo, minério, e não para ter desenvolvimento econômico. O Brasil está aqui para servir, assim como, infelizmente, alguns homens têm mulheres que estão lá para servir, eles não têm coragem sequer de dar um pouco de dignidade. Eu volto a falar, o Trump não vai levar o Bolsonaro para a festa de família, ele não vai expor o Bolsonaro. Ele vai expor os companheiros grandes, obviamente, ele vai expor a Inglaterra, ele vai expor uma França, ele não vai expor o Bolsonaro. O Bolsonaro é dele, é serviçal e está disponível para ele quando ele quiser. Ele não tem que perder tempo conquistando. Você, Daphne? Olha, a primeira imagem que me veio à cabeça foi a imagem do Bacurau, justamente. Como o pessoal, os sulistas no filme foram tratados, né? Eram aqueles que faziam a ponte para deixar a Bacurau ser invadida, né? E eram os brasileiros, né? E os americanos simplesmente descartaram eles quando quiseram, da maneira mais fácil possível. Então, é justamente esse o papel do Bolsonaro. Ele pode ser descartado a qualquer momento, ele fica lá dizendo I love you, Trump, mas o Trump, assim, não tem o menor apreço pelo puxa-saquismo dele. Não, e ele já levou tudo, né? Como disse o Léo, olha que interessante, acabei de receber aqui uma mensagem de um economista dizendo: lembra aos navegantes que, por imposição dos Estados Unidos, o Brasil abriu mão do tratado especial e diferenciado que desfrutava na OMC, por ser considerado um país em desenvolvimento, né? Tudo isso para entrar na OCDE. E agora, como fica? Bolsonaro e seu chanceler pré-iluminista vão voltar atrás nessa decisão? Duvido. O amor que Bolsonaro devota a Trump é incondicional, e o Brasil que se dane. Ou seja, o Brasil era protegido na OMC, agora ele perdeu essa proteção a troco de quê? De nada. Ele entregou de graça, né? Então é inacreditável. O Brasil, evidentemente, vai se consolidar como um país mais pobre, muito mais pobre do que seria. Já está ficando, né? O Brasil não cresce há 4, 5 anos. O Brasil é um país que perdeu mais ou menos, eu sempre repito, perdeu uns 30% do PIB, 10 que caíram e 20 que deixou de crescer nos últimos 4, 5 anos, né, em função do golpe de Estado. E o Brasil perdeu a capacidade de crescer pelos próximos 50 anos. Então, se o Brasil, que é uma economia de 2 trilhões de dólares, poderia chegar a 4 trilhões, 5 trilhões, ela vai ficar estagnada nesses 2 trilhões e vai perder, né, competitividade. Assim, a distância entre o mundo civilizado, desenvolvido e o Brasil vai se alargar cada vez mais. É isso que tende a acontecer no Brasil. Eu vou trazer aqui uma notícia que está ligada a isso também, que mostra também como o Brasil está sendo saqueado pelos golpistas. Olha aqui que interessante o que está acontecendo, né? E os golpistas têm, evidentemente, né, mandantes que vêm lá de cima. Vendida a Boeing, Embraer vai parar fábricas no Brasil, vai dar férias coletivas a funcionários.
segundo o sindicato, São José dos Campos, né, 15 mil trabalhadores terão férias coletivas em janeiro. Por quê? Isso é uma preparação para os planos da Boeing, que vai assumir a divisão comercial da Embraer. Pode ser até que a fábrica da Embraer no Brasil seja fechada, Léo. Né? Para que ter fábrica se agora a divisão comercial é da Boeing? E se os americanos precisam de empregos nobres? O Brasil é Bacurau, como disse a Daphne, muito bem lembrado. A gente está ficando numa situação econômica realmente devastadora. Léo, fala, Daphne, sem comentar. Comenta você. Não, só ia dizer que está faltando o Lunga aqui. Mas fala, Léo, fala isso. Lunga está preso, né? Lunga está preso. Lunga está preso. Vamos ver se ele consegue resolver o problema. Fala, Léo. Olha, a Embraer foi vendida, a Boeing não comprou a Embraer para ter uma divisão no Brasil. A Boeing comprou a Embraer para desativar a Embraer. Isso porque é melhor desativar um concorrente e ter uma fatia maior do mercado com o nome principal do que ficar segurando um concorrente que estava num nível muito alto. Se você tem uma marca que é uma marca de segunda grandeza, ainda faz sentido, né? Olha, ferramentas, né, a DeWalt é do mesmo grupo da Black & Decker, mas são segmentos completamente diferentes. Mas a Embraer, ela concorria com a Boeing. Então não faz sentido a gente imaginar que eles vão continuar com as duas marcas, com os dois produtos. Não, eles vão aos poucos desativando sim. Eles vão desativando sim a Embraer. Ela vai acabar. Isso é absolutamente normal. O lucro deles não é comprar a Embraer para produzir no Brasil, ter a indústria da Embraer produzindo para eles. O lucro deles é absorver a fatia de mercado que antes era da Embraer. Eles não precisam fabricar no Brasil. Os empregos serão perdidos. Obviamente, esse símbolo da tecnologia brasileira deixa de ser, obviamente, o símbolo da tecnologia brasileira e passa a ser o símbolo do entreguismo, o símbolo do desnacionalismo. É inacreditável, né, que um processo de destruição tão completo tenha sido conseguido no Brasil sem nenhum tipo de resistência, né? Com uma elite totalmente entreguista, forças armadas, etc. e tal, nenhuma resistência, salvo, né, o pessoal que fica aqui comentando redes sociais e tal. O Lula falando sobre isso, sobre soberania na cadeia, né? Está preso exatamente por isso, para que pudessem levar a Embraer, para que pudessem destruir o BNDES, para que pudessem levar o petróleo e para que pudessem também acabar com as aposentadorias dos brasileiros. Quando não sobrar nada, talvez eles possam soltar o Lula. É muito triste, tristeza total, diz aqui Cineide, né? Aí a embaixada americana soltou um comunicado dizendo: não, a gente ainda apoia o Brasil. Só não disse quando, né? Um dia a gente permite a entrada do Brasil na OCDE. É assim, ó, sabe aquela mãe que tá entrando nas lojas americanas e o filho fica enchendo o saco para comprar um brinquedo? Ela fala assim, daqui a pouco eu compro. É exatamente essa a resposta da embaixada americana. Daqui a pouco, um dia eu compro. Espera que eu vou comprar. Exatamente, tudo a ver. Então eu acho que assim, realmente é muito dramático, né? E a gente está vendo as coisas, está indo tudo embora, né, Léo? Eu lembro quando a gente fez aquele vídeo, a gente entrou extraordinariamente quando anunciou-se a venda da Embraer, e agora já não é mais a venda, agora é parar as fábricas no Brasil. E o interessante é que a gente falava desse momento, né? A gente falava, olha, por que a Boeing estaria comprando? Ela está comprando para parar. Eu lembro que naquela época nós fizemos uma comparação de como a Coca-Cola compra várias empresas que produzem refrigerante, mas não para fazer essas empresas crescerem, é para evitar que essas empresas produzam um produto que concorre com a Coca-Cola. Então, eu lembro que na época eu citei o Guaraná Jesus, que eles confinaram o Guaraná Jesus ao Maranhão, porém destruíram várias empresas de refrigerante ao redor do Brasil, por exemplo, e do mundo. Tem o caso do dono da Dolly, que garante que a Dolly foi perseguida pela Coca-Cola. Fizemos essa comparação e ela continua sendo uma comparação super válida. A Coca-Cola compra fábricas de refrigerantes para fábricas de bebidas exatamente para não deixar essas fábricas de bebidas crescerem e tomarem mercado da Coca-Cola. Isso aí continua dessa forma. Continuamos, infelizmente, vendo os nossos medos se realizarem. Sabe o que é pior do nosso trabalho, Léo? É porque a gente não sabe se a gente comemora que a gente acertou na previsão ou se a gente fica duplamente triste, porque nós ficamos tristes naquele momento que nós tivemos aquela previsão e agora a coisa ruim se concretizou. Aqui, ó. A Nália Torres está dizendo, o ITA já era. Mário Sérgio, adeus Embraer, CTA, ITA, lamentável.
E os militares? Onde estão os militares? Cadê os militares nacionalistas? Cadê os brigadeiros da aeronáutica que vão perder a razão de ser do ITA, do CTA, como eles dizem? Eu acho que o problema é justamente esse: os militares não são nacionalistas. A gente fica nessa esperança que militar seja nacionalista, mas não é. Eles estão aí, esse projeto da Amazônia deles, de fazer explorar a Amazônia e explorar por empresas de outros países, empresas imperialistas, eles não são. E, enfim, eu acho que é esse o grande problema, que se os militares fossem nacionalistas, a gente talvez não tivesse levado esse golpe tão facilmente, a gente não tivesse nessa situação, lembrando que o governo Bolsonaro é apoiado, é chancelado pelos militares. Quem está por trás do governo Bolsonaro são os militares. Continua. Tem uma outra forma de a gente fazer uma leitura disso, Daphne, que é o seguinte. O primeiro ponto é a gente entender. Primeira coisa, nós temos que concordar que os militares são os militares e não necessariamente os generais que estão se vendendo a esse esquema. Infelizmente, podemos concordar que o comando dos militares, o comando, o topo, não é nacionalista, é egoísta. Eu nem vou dizer que é Trump, que é Israel, não, é egoísta, eles estão se vendendo e pronto. Agora, será que a gente está certo quando a gente fala que os militares não são nacionalistas? Será que a gente está certo quando a gente fala que os eleitores do Bolsonaro não são nacionalistas? Uma vez eu conversei com um eleitor do Bolsonaro, ele falou comigo assim: como é que você acredita que o Lula é nacionalista? O PT usa a bandeira vermelha, eles nem usam a bandeira brasileira. Eu perguntei, mas peraí, você acha que o uso de uma bandeira vermelha descaracteriza o nacionalismo e você é a favor da venda do patrimônio nacional? Não, a privatização é para ter eficiência. Então, o critério de nacionalismo, às vezes, é uma coisa que a gente não está sabendo passar. Eu acho que tem muitos militares que estão sendo nacionalistas da forma errada. Eles acham que ser nacionalista é vestir a bandeira nacional e gritar "eu amo o Brasil". Tem muita gente que acha que ser nacionalista é falar que Brasil acima de tudo, né? Tem gente que acha que isso é ser nacionalista. Tem gente que acha que ser nacionalista é ficar olhando para a bandeira e jurando a bandeira constantemente. Por quê? Porque eles não têm percepção do que significa, por exemplo, o fim da Embraer para o futuro do Brasil. Eles não têm noção do que significa a venda, por exemplo, do pré-sal para o Brasil. O que significa o pré-sal para o futuro do Brasil? Por que o pré-sal ser do Brasil e não ser privatizado é uma coisa nacionalista? Então está faltando um pouco dessa comunicação. Quando a gente pensa, será que os militares não são nacionalistas? Eles são nacionalistas. O detalhe é que eles estão sendo canalizados de uma forma incorreta. Por exemplo, será que as pessoas que seguem Malafaias e Felicianos são todas demoníacas? Porque não há dúvidas que Malafaias e Felicianos são demoníacos. Eles estão ali com atitudes anticristo. Não. Essas pessoas podem ser cristãs, mas que estão sendo conduzidas por um cristianismo falso, que é um cristianismo do Silas Malafaia ou um cristianismo do Marco Feliciano. Ou seja, elas estão achando que estão sendo cristãs, mas estão sendo anticristo, porque elas não têm acesso ao que é ser verdadeiramente cristão. Da mesma forma, eu não acredito que todo eleitor do Bolsonaro seja não nacionalista. Muito pelo contrário. Eu acho que o sentimento de nacionalismo dele está sendo potencializado de forma errada, assim como os militares. O sentimento de nacionalismo, ele só vai entender a importância de um pré-sal sendo do povo brasileiro se ele tiver conhecimento suficiente para entender o investimento do pré-sal na saúde e na educação. Se o cara não tiver esse conhecimento, ele vai achar que vender o pré-sal para os Estados Unidos não faz diferença nenhuma, desde que você tenha uma camisa do Brasil na sua casa e que você saiba cantar o hino nacional. Então, a canalização do que é verdadeiramente o nacionalismo é que está errada. O eleitor do Bolsonaro acha que ser nacionalista é falar Brasil acima de tudo. O camarada das Forças Armadas, ele acha que ser nacionalista é iniciar a jornada cantando o hino nacional. Então é preciso levar para essas pessoas. É ridículo. E o Brasil só perdeu na relação com os Estados Unidos. Desde que o Brasil foi conquistado pelos Estados Unidos, o Brasil perdeu a Embraer, o Brasil perdeu o petróleo, o Brasil perdeu o status de país em desenvolvimento na OMC para entrar na OCDE, que não vai mais entrar. O Brasil abriu o mercado de etanol para os americanos, ou seja, o Brasil entregou tudo, né? Por quê? Porque agora o Brasil tem dono. O Brasil está ocupado pelos nazistas. A França já foi ocupada pelos nazistas. A França um dia conseguiu se libertar,
mas, né, o Brasil não sabemos se conseguirá ou não, né? O Brasil é a colônia mais vergonhosa, mais vexatória, né, do panorama global. Eu vou ler aqui o comentário da Ana Maria. Léo, porque ela sabia que estava sendo invadida. Ela sabia que estava sendo invadida. Mas hoje, de certa maneira, também ela está submetida ao euro tal, e tem uma dominação alemã ali nessa questão. Ana Maria de Oliveira está dizendo: só destruição neste governo, Lula livre. É dramático, viu? E aí a gente vê as posições do governo brasileiro, Daphne e Léo, dizendo: não, veja bem, o apoio americano é indiscutível. Então tá, então vamos entregar mais petróleo para eles, vamos entregar mais Amazônia, vamos dar tudo, né? Porque um dia talvez eles nos deem uma migalha, né? Como é assim que é tratado, o cachorro vira-lata, né? Enfim, Daphne, para você fazer o encerramento, Léo também, porque realmente é só destruição, como foi dito aqui nesses comentários da Ana Maria. Bom, primeiro, obrigada por me convidarem mais uma vez para fazer o Léo ao Quadrado, é um grande prazer. Eu queria ler aqui, mandar um beijo para o Sacha Band, que está aqui participando com a gente. A Adriana Brito mandou um comentário também que eu gostaria de ter lido. Quando o Léo estava falando da entrega do Bolsonaro, ela disse que poderia ter entregado só o dele. Pois é, o Bolsonaro está entregando tudo e eu acho que a gente tem que reagir. Então, nesse sentido, eu quero fechar a minha participação aqui dizendo que a coisa mais importante que a gente tem para fazer agora é libertar os presos políticos do Brasil, principalmente o Lula. Então, vamos lá, gente, Lula livre. E muito obrigado, boa noite para vocês. Você, Léo. Valeu, Daphne. Eu queria agradecer vocês pelo programa de hoje, queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, e queria dizer que nem tudo está perdido. Nós estamos aqui lutando para compartilhar conhecimentos, e quando eu falo nós, eu falo de todas as pessoas que estão se esforçando para acompanhar o Léo Quadrado, para acompanhar a TV 247. Então, peço para vocês, vamos ampliar essa rede, vamos convidar amigos para se inscreverem aí nos canais e vamos compartilhar essa programação. Quem sabe um dia a gente consiga transmitir para todos os brasileiros o que é ser nacionalista. Que falar Brasil acima de tudo não faz de você um nacionalista, que saber cantar um hino nacional não faz de você um nacionalista. Muito bom, Léo. E Edson Macedo dizendo, é o capitalismo estúpido, mas na verdade é mais do que o capitalismo. A gente está vivendo o problema é o imperialismo, né? Esse que é o grande problema do Brasil atual. Alaércio Grilo dizendo, não seja ingênuo, estopa, militares nunca prestaram, né? A Tuca está dizendo, Leonardo, teve muitos comentários dos membros do canal e mesmo de quem não é membro, mas vocês só leem superchat. Não é verdade, a gente não lê só superchat, acabei de ler esse comentário que não é um superchat, li vários outros, mas o volume é muito grande, né? Então peço a compreensão de vocês, porque realmente é muito difícil a gente poder, até gostaria de ler todos os comentários, mas é impossível. Como ficou a decisão sobre a tal modulação no STF? Não se falou mais isso ficou para o dia 23 de outubro, para o final desse mês ainda. Eles estão empurrando com a barriga porque ainda não tem autorização dos militares para soltar o Lula, que por sua vez não tem autorização dos Estados Unidos para soltar o Lula. O Brasil está vivendo essa situação de ocupação, de dominação total, porque o Lula foi preso. Porque se o Lula fosse presidente, evidentemente, a Embraer não pararia em janeiro, o pré-sal não seria entregue, né? E o Brasil não ficaria passando esse vexame de tirar suas vantagens tarifárias na OMC para entrar na OCDE e depois levar um pé na bunda, né? Que foi o que aconteceu com o Brasil no dia de hoje. Gente, muito obrigado a todos, obrigado Daphne, obrigado Léo. Voltaremos amanhã, daqui a pouco tem o Boa Noite 247. E a Daphne depois faz um comentário sobre Coringa com Pedro Simonar às 9 horas, é isso, Daphne? 21 horas, isso aí. Assistirei, muito bom. Sem spoiler, né? Sem spoiler, eu vou tentar não dar spoiler, só fazer uma análise da linguagem do filme e tudo mais, sem contar a história. Valeu, Léo, valeu, Daphne, beijão. Aqui mais uma, tá aqui. O Edson Macedo, então tá, é o capitalismo imperialista, tá certo, valeu. Obrigado, Edson, abração.